pelo Matheus. Eu acho que ele enviou o slide da aula já para todos. Vocês receberam? Sim. Sim, professora. Tá. Então, para vocês poderem acompanhar, tá? E a gente vai começar a falar um pouquinho, já são 6, vou dar mais 2 minutinhos, são 18 horas e 33 minutos. Vamos ver se o restante chega aqui, e aí a gente começa a falar. Vou compartilhar aqui a tela, vocês me falam, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo a tela, meninos? Para mim ainda não. Pra mim ainda não também. Legal. Vamos ver aqui. Vamos aqui para compartilhar. Compartilhar. Não tá aparecendo para vocês ainda? Não. O slide não. Não. Ué, gente, aqui tá compartilhando. Tá compartilhado aqui. Compartilhar. Janela, aula. E aí? Nada ainda? Pra mim, não. Oh, Jesus. Pra mim também não. Eu vou sair e vou entrar novamente. Vamos ver aqui. Apareceu, gente? Ainda não, prof. Mas, gente, tá aqui, tá compartilhando a tela aqui, tá. Quer que alguém tenta compartilhar? Tá aqui, ó, tá no compartilhar. Aí eu saio, parar de compartilhar, eu vou, compartilho novamente. Janela. Aula. E apresenta para mim. Agora foi, professora. Agora foi. apareceu. Porque para mim tá aparecendo aqui como compartilhado. Não, mas agora deu certo. Tá no slide, ó. Tá, né? Então tá bom, deixa eu botar a tela cheia. Tela cheia, tá certinho? Sim, tá tela cheia também. Tá. E aí vocês vão admitindo para mim então, tá? Por favor, que acho que ainda faltam 6 alunos. Aí a gente vai começar a atrasar demais. Então, vamos ver.
Saiu o compartilhamento? Saiu, prof. E aí, agora? Ainda não. Não compartilhou ainda? Não tinha dado certo aquela hora, agora saiu. Agora saiu. Tava certo aquela hora. Gente do céu, compartilhar, vamos novamente. Deu certo? Não. Não, professor. Agora deu. Agora foi. Tá. Então, não vamos mexer mais disso para poder não dar tilt novamente. Pronto, tá aí a tela compartilhada, né? Sim. Então, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. São duas entidades que, devido às similaridades, né, entre alguns sintomas, tanto da intolerância à lactose como da alergia à proteína do leite de vaca, ou também chamada de APLV, tem uma grande confusão diagnóstica, né, não só apenas entre os responsáveis, né, entre os pais, familiares, mas também entre os próprios profissionais de saúde. E é importante a gente diferenciar essas duas entidades para a gente poder evitar o uso inadequado de algumas fórmulas infantis, né, e o que acarreta uma série de consequências para a criança. Então, é importante a gente diferenciar. Ambas essas duas entidades são consideradas reações adversas a alimentos, né? Tanto a intolerância à lactose como a alergia à proteína do leite de vaca. O que são reações adversas? Qualquer reação que não é desejável quando você ingere aquele alimento, que normalmente, pela maior parte da população, ele é tolerado, né? Mas que naquela pessoa em particular, ela vai causar, né, manifestações, né, decorrentes de um processo de intolerância e alergia. E eu tenho dois tipos principais de reações adversas a alimentos. Eu tenho as reações que são imunomediadas, né, então tem um componente imunológico, e eu tenho as reações não imunomediadas. Dentre as reações imunomediadas estão as alergias alimentares, e dentro dessas alergias alimentares está a APLV, alergia à proteína do leite de vaca. E eu tenho aquelas reações que não envolvem o sistema imunológico, né, que elas podem ter vários mecanismos fisiopatológicos, desde defeitos enzimáticos a defeitos transportadores, medicamentos, né, e aonde é que se encaixa a intolerância? Vai se encaixar essas reações adversas aos alimentos, reações que são não imunomediadas. A gente tem que lembrar que qualquer alimento, ele pode causar alergia numa criança, mas nem toda reação alimentar como a gente está vendo aqui, causada por alergia, né? Como é o caso da intolerância. Então, intolerância, gente, à lactose, que é um açúcar, não é alergia. Tá? Muitas vezes, erroneamente, né, a mãe entende como isso, o familiar entende como isso e reproduz. Ele tem alergia ao leite. Aí você fala assim, ao leite de vaca, você fala, mas então ele tem alergia à proteína? Não, ele tem alergia à lactose, não é alergia à lactose, é intolerância à lactose. Até porque, gente, a alergia, o que acontece em relação à alergia? A alergia, ela é uma reação de hipersensibilidade, então tem que haver mecanismos imunobiológicos e tem que ser, né, ou mediada por células ou mediadas por anticorpos. E para a gente ter a alergia, é necessário que haja exposição a um antígeno, ou pelo menos a um epítopo do antígeno, né? E açúcar, que é o caso da lactose, entendeu? Ele não tem, não tem um determinante antigênico, então não existe, tá, a entidade nosológica de alergia à lactose. Então isso tem que ficar muito claro. Carboidrato não tem epítopos. Se ele não tem epítopos, ele não pode desencadear alergia, tá? Então, ele é uma reação adversa ao alimento, tá? Mas é uma reação não imunológica. A gente vai
chega na situação, né, a criança está com um quadro clínico e você tem que pensar assim, a sua balança tem que pender. Está aqui se tratando de uma alergia à proteína do leite de vaca, ou se aqui eu estou tratando de uma intolerância ao açúcar, a um carboidrato que é a lactose. Antes da gente seguir, é interessante a gente dar uma revisadinha em relação ao componente, tanto do leite humano, né, o leite maduro, que eu estou falando da composição dele, como o leite de vaca em si. Então, aqui, a gente vai firmar, né, vai observar a lactose, que é o açúcar, e olha em relação à quantidade de lactose, tanto no leite humano, seja ele colosso, transição, né, o maduro tem um pouquinho mais, como a questão do leite de vaca, ele tem uma quantidade que a gente coloca, os autores vão colocar em torno de 5 gramas por cada 100 ml, no caso do leite de vaca, de açúcar, né? E no caso do leite humano, ele tem uma quantidade até maior de lactose, por volta de 7 gramas por cada 100 ml. As proteínas, o leite de vaca, ele é quase vezes mais a quantidade de proteína do leite maduro, do leite humano maduro. Você colocar que é 3 vezes, se aqui fosse 6, né? Praticamente 3 vezes. E qualquer fração proteica, seja caseína, lactobumina, né? Que só existe essas 3 frações no leite de vaca, tá? Porque no leite maduro eu só tenho a caseína e a lactobumina, independente disso, qualquer fração proteica, ela pode desencadear um processo alérgico, né? E a gente vê, ó, que a quantidade de caseína, por exemplo, no leite de vaca, chega a ser praticamente 10 vezes a quantidade de caseína no leite maduro, a quantidade de proteína do leite humano maduro. Em relação à lactobumina, é praticamente a mesma coisa. Então, é importante a gente conhecer essa composição, né? Relembrar essa composição. E aí, a gente, relembrando isso, né? A gente vai começar a falar um pouquinho agora da intolerância no primeiro momento. Depois a gente fala melhor sobre a alergia em si. Né? Então, intolerância alimentar são reações baseadas naquilo que a gente viu lá, né? São reações adversas, né? São não tóxicas e não imunomediadas que são desencadeadas pela ingestão de determinados alimentos. E quem é os intolerantes? Quem são os intolerantes? Né? São indivíduos, né, que por eles terem um defeito, seja para absorver ou para digerir esse açúcar, eles acabam se tornando intolerantes, né? Suscetíveis, na verdade, a desenvolver as manifestações. Pode ser isso de forma permanente, tá? Ou de forma temporária. Então, são aqueles indivíduos que, por conta de uma situação particular, até pode ser transitória, temporária, quando ingere carboidrato, ele vai ter manifestações clínicas. E situação de momento, né? Então, a criança, por exemplo, que faz uma gastroenterite viral, né, onde tem a destruição da mucosa, das vilosidades, ela faz uma intolerância transitória à lactose. Mas que depois que esse quadro viral se resolve, que a mucosa intestinal, ela se recupera, esse indivíduo, essa criança passa a ingerir leite normal, não tem problema nenhum. E a lactose é o principal carboidrato, não só do leite de vaca, como do leite de qualquer mamífero. Então, você fala assim, a criança mama no seio, entendeu? Ela vai, se ela tiver manifestações de intolerância, se tiver intolerância, ela vai para o quadro clínico, mesmo ela estando o quê? Mamando o seio materno, o leite humano, tá? Ou de qualquer outro mamífero, a gente fala. Então, tem intolerância à lactose, as clínicas que acontece após ingerir lactose, tem ou na digestão ou na absorção. Esse defeito é uma coisa permanente, né? Ou pode ser uma coisa temporária, de momento. Vamos relembrar também
a distribuição, né, da quantidade de carboidrato na dieta da criança, né, da dieta do ser, correr a idade dele. A gente sabe que os 2 primeiros, né, que é o que a gente chama de nutrientes, 80% do carboidrato que recebe na dieta, na forma de lactose. Apenas 20% de desmame, que é o que ocorre. Esse percentual fontes estão aumentar, né? Outras fontes ser derivada do leite. Então, a via predominante passa a ser o quê? O amido. Então, a dieta Tá travando bastante pra gente. Será que a senhora não consegue repetir essa parte? Repetir a questão. Eu não tô escutando. Como tá travando agora? Tá travando. Tá travando agora. Tava travando e agora tá travando ainda. A voz. Prof, tava travando um pouco e aí depois começou a travar muito. Agora não tá dando pra entender nada. Mas é a voz ou a imagem? A imagem tá na intolerância à lactose e a sua voz tá travada, prof. Você agora bem ou não? Oi. A internet tá boa. Talvez seja algum mau contato no microfone, não sei. Acho que é pra todo mundo, porque tá travando pra mim também, a sua fala. Fica bem internet aqui da compartilhar de novo. Tá aparecendo aí, gente? Sim. Travou tudo de novo. Nem a voz, nem... Não. Aí vou... É estranho que... Sair vai entrar no... Tá.
Apareceu, meninos? Oi. Sim, prof. Sim, prof. Ah, vocês ouviram até onde? Vocês conseguiram ouvir esse começo aqui? Esse começo, Pra assim, mim, a eu pessoa vai parei, passando aí que eu eu parei aviso. de ouvir na intolerância. Quando a senhora falou da intolerância, aí já não dava mais. O slide de intolerância. Esse aí, Isso. esse aqui ficou ruim. Então tá bom. Então vamos lá, vamos revisar lá. Então, como eu estava dizendo para vocês, então o que é intolerância alimentar? São reações adversas, né? Que não têm caráter tóxico, não são imunomediadas e são desencadeadas pela ingestão de determinado alimento. No caso da intolerância à lactose, esse alimento seria a lactose, que é o principal carboidrato, né? É o principal açúcar do leite, que é produzido exclusivamente pela glândula mamária dos mamíferos. Então, o que significa? Que mesmo que a criança não tome leite de vaca, ela mame no seio, ela pode fazer um quadro de intolerância. Essa intolerância, ela pode ser temporária,
tá? Por uma situação em particular e por um tempo determinado, ou ela pode ser definitiva, né? Por quê? Porque tem a ver com o quê? Tem a ver com a incapacidade, né, daquele indivíduo de digerir ou absorver adequadamente esse carboidrato. Né? Então, uma criança que faz um quadro de gastroenterite, uma criança que faz uma parasitose intestinal extensa, entendeu? Ela pode fazer um processo ali inflamatório e perder todas aquelas vilosidades, aquela bordinha lá de vilosidades do intestino e delgado, né? E o que acontece? Temporariamente, ela não conseguia absorver, não ter absorção da lactose. A partir do momento que essa mucosa ela se recupera, né, essa criança passa a ingerir alimentos com lactose sem ter nenhum problema. Então, por isso que pode ser temporário o quadro, pode estar associado a situações em particular. Então, o que a gente traduz como sendo o indivíduo que é intolerante, né? O que é intolerância à lactose, então? São manifestações clínicas que o indivíduo apresenta, que a criança apresenta após ingerir lactose, e esses indivíduos, eles têm que ter um defeito, seja ele temporário ou definitivo, na digestão e absorção desse açúcar, tá? Antes, né, como eu falei, a gente precisa revisar como é que é a distribuição, né, como é que é a quantidade de carboidrato que tem na dieta, conforme a gente vai crescendo, conforme a criança vai crescendo. Então, os lactentes, que são os 2 primeiros anos de vida, esse lactente, a base, o carboidrato base da dieta dele é a lactose, né? O nome já diz, ele é um lactente. A dieta predominante dele é de leite. Então, o principal açúcar que ele recebe, o principal carboidrato que ele recebe é a lactose. Quando ele deixa de ser lactente, né, ele passa, depois dos 2 anos de idade, né, do desmame em si, que introduz outros grupos alimentares na dieta, o que acontece? O carboidrato, a fonte de carboidrato, ela passa a ser o amido, né? Em praticamente 50% da fonte, ela vem do amido. E a lactose caiu lá para 20%, 30%. Nos adultos, essa proporção de carboidrato derivado do amido é muito maior e quase não tem o quê? A que vem da lactose. Então, essa é uma evolução natural. E na verdade, o que é a lactose? A lactose, a sacarose, né? Elas são disacarídeos, né? O amido e a celulose, elas são polissacarídeos. Então, eles são disacarídeos, né? A lactose é um disacarídeo que é formado de galactose e glicose, né? E que precisa da ação do quê? De enzimas, né? Tanto os polissacarídeos como os sacarídeos, eles precisam da ação de enzimas para eles serem quebrados na forma de monossacarídeos. Então, eles precisam se tornar um açúcar que o intestino seja capaz de absorver. E nosso intestino, ele só absorve açúcar na forma de monossacarídeos. Então, por isso que o açúcar da fruta, né, ele não tem ação enzimática, ele passa direto, mas qualquer carboidrato, seja ele um disacarídeo, um polissacarídeo, ele precisa ter enzima para que quebre, essas enzimas sejam quebradas, né, esses carboidratos sejam quebrados pelas enzimas, para eles poderem ser absorvidos pela mucosa intestinal. Então, a lactose, né, a nossa lactosezinha aqui, ela é a galactose, né, o beta-galactosil, né, e a glicose, 1,4-glicose. Essa é a conformação dela. Então, um disacarídeo, né? E é o principal carboidrato do leite dos mamíferos. Como vocês viram lá naquela tabelinha lá do começo, é cerca de 7 a 7,5 gramas de lactose por cada 100 ml. Né, o que é a mesma coisa de dizer que é 70 a 75 gramas por litro, né, que a gente tem. É uma proporção muito menor do que a proporção que existe no leite de vaca, né, que é em torno de 4,8, 5, né, é essa quantidade. E como é, então, essa
resposta, né, à lactose pelo nosso intestino. Normalmente, os lactentes, tá, eles não conseguem absorver toda a lactose que eles ingerem. Então, um pequeno percentual que não causa prejuízo, que inclusive é importante, né, porque ele funciona como se fosse um prebiótico, ou seja, um alimento para as boas bactérias, né, que estão lá no nosso trato intestinal, né, no nosso intestino grosso. Ele serve também na ajuda na formação dos ácidos graxos de cadeia curta. Isso vai ajudar em que sentido, gente? Isso vai ajudar, ela vai oferecer um efeito protetor para a integridade dessa mucosa, né, do cólon principalmente, e ela acaba tendo um resultado benéfico no desenvolvimento imunológico precoce. Então, esse pequeno percentual que os lactentes não são capazes de digerir, tá? Então, eles vão ter uma ação benéfica, mas é uma pequena quantidade. Né? E se a gente for relembrar que lá no nosso intestino delgado, né, como é que os complexos que existem lá naquela borda estriada lá, né, nas células epiteliais intestinais, a gente tem 3 complexos enzimáticos. A gente tem a maltase, a sacarase isomaltase, e mais lá periférico, mais externamente, a gente tem a lactase. Além dele ser a mais exposta aqui, gente, é o que tem a menor concentração quando a gente compara com a maltase e sacarase, né? Então, ele é a primeira que sofre, porque é que está na linha ali, ó, na ponta de faca. Então, qualquer situação que leve um comprometimento do intestino, ele vai causar o quê? Ele vai prejudicar primeiro a questão, esse complexo enzimático, né? E ela vai ser a última, gente, que vai se recuperar. Então, se eu tenho um processo infeccioso, um processo inflamatório, onde eu vou essas vilosidades, né? Elas vão ser achatadas, vão se tornar planas, vai se perder essas vilosidades, a lactase é a primeira que sofre e é a última que se recupera. Então, o que ocorre? O que a gente tem baseado nisso, né, e baseado nessa questão de evolução, e mais tarde a gente vai falar um pouquinho disso para vocês entenderem a questão da sintomatologia, eu posso classificar a minha intolerância à lactose, né? Vocês vão ver na maior parte dos livros falando eu coloquei uma 4ª classificação para vocês, mas habitualmente o que vocês vão ver a deficiência congênita de lactose, ou a lactasia. Vocês vão ver a NPL, ou não persistência da lactase, ou também chamada de hipolactasia, tá? E vocês vão ver a intolerância secundária à lactose. Então, uma parte dos livros vai ter isso. Mas a gente tem uma 4ª entidade na pediatria, né, que alguns autores colocam, que é a deficiência da lactase associada ao desenvolvimento. Então, o que significa isso? Significa que o seguinte, a gente tem uma deficiência que a gente observa nos bebezinhos prematuros. Normalmente, bebês com menos de 34 semanas, o que acontece? Como a atividade, né, da lactase, ela é plena após, né, no termo. Então, nos bebezinhos com menos de 34 semanas, a gente tem cerca de uma redução de praticamente 30% da atividade quando a gente compara num bebezinho maior, num bebezinho de termo. Então, esses bebezinhos prematuros, esses recém-nascidos prematuros, eles podem ter sinais clínicos de má absorção, né? Mas esses sintomas, normalmente, eles são transitórios, porque a criança vai crescendo, vai sofrendo amadurecimento, e eu vou ter o quê? A atividade dessa enzima, ela vai aumentando progressivamente. Então, em muitos livros, a gente não pode esquecer, tá? Que pode ter isso. Então, sempre que o bebê for prematuro, né, tiver história de prematuridade, a gente tem que levar isso aqui em consideração. E aí, o que a gente geralmente acha, então, que é a lactasia e a hipolactasia, né, ou a NPL, né, que são 2 situações distintas no sentido de que a deficiência congênita é um transtorno
gravíssimo, tá? Graças a Deus é um transtorno raro, né? Um transtorno autossômico recessivo. Alguns países da Europa, eles são, essa prevalência é muito maior, tá? E esse pode, se não diagnosticado, né, se não pensado, pode não dar tempo. O bebezinho recém-nascido, ele pode ir a óbito, chocado, porque assim que ele começa a mamar no seio, né, assim que ocorre a descida do leite, esse bebê começa a apresentar um quadro de diarreia osmótica de grande monta. E se não foi pensado nisso, né, nessa possibilidade, essa criança acaba desidratando e chocando, tendo um choque hipovolêmico, né, pela quantidade de líquido que essa criança perde. Então, a mucosa do intestino, gente, ela é íntegra, ela não tem problema nenhum. O problema é que a atividade, então, ela é íntegra, eu tenho lá o meu complexo enzimático perfeito nas minhas vilosidades, porém, esse complexo enzimático, ele não serve de nada, porque a atividade da lactase, nesses pacientes é zero. Então, qual é a única resolução para isso? É jamais ingerir leite. Então, esse diagnóstico tem que ser feito precocemente para o leite ser excluído da dieta. Mas é um recém-nascido, o que é que vai alimentar? A gente tem fórmulas lácteas, né, que a gente fala, que são isentas da lactose. Então, essas crianças, elas, durante toda a vida dela, elas podem ter uma vida normal, mas elas não podem ingerir nada que tenha lactase, porque senão elas podem fazer uma diarreia gravíssima e choque, tá? Choque geralmente hipovolêmico, e com todas as suas, né, as suas associações que pode ter. Quanto mais nova a criança, esse quadro mais grave, mais severo é, tá? Felizmente é uma situação bem rara, né? Mas é extremamente grave. Aí a gente tem o que a gente vê habitualmente, que é a NPL, ou a hipolactasia, né, que é a não persistência da lactase, porque habitualmente o que a gente tem? Isso é um processo, né, aquele quadrinho que vocês viram em relação à nossa fonte de carboidrato, né, é uma tendência natural se reduzir isso. A gente ainda é um mamífero, né, que ainda mantém, durante toda a nossa vida, um grande aporte ainda de leite e de alimentos, né, derivados do leite. Mas em outras espécies de mamíferos, a tendência é que isso realmente reduza, fique só naquele período do desmame, desmamou, as outras espécies vão partir para os outros alimentos. Então, isso é natural. A natureza em nosso corpo é sábio. A partir do momento que a gente não tem uso para uma coisa, né, a lei da questão do desuso, ela passa a ser desnecessária, né? Então, o que ocorre na NPL? Eu tenho um declínio gradual, né, fisiológico da atividade, isso é normal, né, após o desmame. Só que o que acontece? Isso acaba sendo um pouco mais precoce, no sentido precoce em relação, a gente espera isso lá na idade adulta, mas isso começa a se apresentar lá pelos 5 anos de idade. Claro que a incidência, que é o pico de incidência, ele vai ocorrer na adolescência e nos adultos jovens, mas vai ser assim, um declínio que não vai ser, ele vai ter o seu pico, né, do que a gente espera que aconteça mais precocemente. Então, não são indivíduos necessariamente que não vão poder ingerir nada. Eles vão até poder ingerir, só que cada um em si, ele vai ter a quantidade que ele tolera. Tem pessoas que vão tolerar, se ela tomar 1 copo de leite por dia, entendeu? Não vai fazer nada, mas se ela passar desse 1 copo, né? Então, se ela falar, não, tolera 200 ml de leite, a gente viu que cada 100 ml a gente tem por volta de 7 gramas. Então, a pessoa tolera 14 gramas de lactose. Se ela tomar 14 gramas de lactose, né, alimentos, distribuindo isso, seja um copo de leite, seja um iogurte, né, ela não vai ter problema nenhum. Se ela ultrapassar isso, ela vai ter manifestações, tá? E isso é individual. Tem pessoas que toleram 10, 14, 20, 30 gramas, entendeu? E isso a gente acaba testando. Tem pessoas que realmente não toleram nada,
tá? São situações assim. E a gente tem uma situação que é muito comum na criança, extremamente comum, tá? Que é a intolerância secundária à lactose. O nome já diz, é secundária. Secundária é algum processo de base. Então, é aquela criança que tem uma gastroenterite viral, como uma jeca, né? Gastroenterocolite viral por rotavírus. É a criança que tem uma parasitose intestinal, como uma giardíase. É a criança que tem uma enteropatia pela alergia da proteína do leite de vaca. Ou seja, ela tem uma doença intestinal. Por quê? Que a gente frisa na enteropatia, na doença intestinal. Porque eu tenho, vocês vão ver quando a gente for falar da APLV, da alergia à proteína do leite de vaca, que ela tem várias apresentações. E eu posso ter aquelas de forma sistêmica, que os sintomas, eles vão ser não necessariamente sintomas gastrointestinais, né? Então, mas aquele paciente que tem envolvimento gastrointestinal por uma alergia à proteína do leite de vaca, né, o que vai acontecer? Ele pode fazer uma intolerância secundária, né? Pacientes com doença celíaca, paciente com doenças inflamatórias intestinais, né, como a doença de Crohn, né? Esses pacientes, quando eles estão em atividade, por exemplo, o paciente com doença de Crohn, quando ele está em atividade da doença, aquela mucosa intestinal, ela fica careca. Então, se você vai lá, né, porque está toda inflamada, está em atividade, é uma doença inflamatória intestinal. Aí o indivíduo vai lá, a criança vai lá e toma leite, tá, ou derivado. Então, ela vai fazer aquela diarreia osmótica importante e outras manifestações. Então, a partir do momento que eu vou lá e controlo a atividade da doença de Crohn, a partir do momento que eu vou lá e trato a minha giardíase, a partir do momento que eu vou lá e resolvo o meu problema, que passa o período da gastroenterite viral, essa mucosa, ela vai se recuperar, e a partir do momento que ela se recuperar, eu vou poder voltar, a criança vai poder voltar a ingerir os alimentos com lactose normalmente. Então, a gente fala que é secundária, tá? Resolveu o processo, resolveu a intolerância. E isso, claro, que vai depender do que é, né? Qual é a causa que desencadeou. Uma giardíase e uma gastroenterite, a gente tende a resolver, mas essa mucosa tende a estar recuperada mais precocemente, por volta de um máximo um mês, 15 dias, 20, dependendo da intensidade, essa mucosa está bem. No caso de uma doença de Crohn, uma doença celíaca, que são doenças mais arrastadas, que o controle é mais difícil, às vezes essa mucosa precisa de meses para se recuperar. Então, é importante a gente entender bem isso, tá bom? E em relação à fisiopatologia, que é o que eu vou falar para vocês agora, se vocês entenderem a fisiopatologia, vocês vão conseguir compreender quais são as manifestações clínicas, isso compreender porque é lógico, é sem decorar, né? É um entendimento. Vocês vão conseguir também entender as técnicas de exames, os exames que a gente pode realizar, né? Porque ele é tudo baseado na nossa fisiopatologia. Então, vamos pensar na situação aqui. Indivíduo é tolerante, ou seja, o indivíduo é tolerante à lactose, ele tem lá as enzimas bonitinho, então ele vai lá, ingere seu leitinho, seu queijinho, o que for, ele passa, chega lá no intestino delgado, né? Ele vai sofrer essa lactose, esse carboidrato, ele vai sofrer a ação da lactase, que está lá naquele complexo enzimático, que vai quebrar a minha lactose aqui em glicose e galactose. E ela vai ser absorvida, né, pela mucosa intestinal e vai cair na corrente sanguínea. Ok, aqui, praticamente, o que passa para cá, ele é irrisório. É aquilo que eu falei para vocês, ele passa para ser suficiente para nutrir, para dar um certo aporte para a formação de ácidos graxos e para nutrir as minhas bifidobactérias. Então, assim, ele vai ser necessário aqui, vai ser um pequeno porcentagem que não vai ter repercussão. Então, isso é um indivíduo tolerante. Aí eu tenho lá um indivíduo intolerante, porque aquelas situações que eu já falei, seja secundária ou primária, o que importa é que, né, aquele complexo enzimático, ele não está atuando. Então, a minha lactose chega aqui no meu intestino delgado e não tem a minha lactase aqui agindo, o que vai acontecer com ela? Ela vai passar direto para o meu intestino grosso.
Lá no meu intestino grosso, eu tenho várias bactérias fermentadoras. E essas bactérias, o que vai acontecer? Elas vão degradar, fermentar esse carboidrato, né? E a fermentação desses carboidratos, eles vai produzir gás e ácido, né? E aí, o que o gás faz ali no intestino? Esse acúmulo de gás faz? Esse acúmulo de gás, ele provoca distensão abdominal. Com a distensão abdominal, eu tenho dor abdominal. Eu vou ter flatulência, né? Tudo por conta dessa distensão gasosa. E ele também vai produzir ali ácidos. E esses ácidos, gente, eles vão aumentar a osmolaridade daqui, né, que vai, né, além dele acidificar, e aí eu vou ter uma diarreia osmótica ácida, que geralmente, principalmente no lactente, faz uma dermatite perianal importante, basta uma evacuação que você já vê a região perianal toda hiperemiada, tá? Então, são fezes ácidas, fezes explosivas. Então, tudo é justificado pela essa fisiopatologia. Claro que esse sintoma, gente, o que a gente tem que pensar? Que ele vai depender da quantidade de lactose que foi ingerida, ele vai depender do que tipo da onde é a fonte, né? Ou seja, é o leite puro, são derivados do leite. Ele vai depender se ingeriu sozinho essa lactose ou com outros grupos alimentares, tá bom? Por que ele vai depender? Por que tudo isso vai influenciar? Porque se eu ingiro, por exemplo, como um pão, por exemplo, ou um lanche, né, ou almoço mesmo, dá o almoço para a criança, e logo depois dá o leite para a criança dormir depois do almoço. Então, o que aconteceu? Eu vou ter outros grupos alimentares fazendo parte dessa digestão. Então, o meu tempo de trânsito orocecal, ele vai ser mais lento do que se a criança tivesse ingerido somente o leite. Então, se ele vai ser mais lento, ele vai ter um tempo maior ali, né? E aí, o que acontece? Esses sintomas, eles podem não ser tão importantes, porque vai ter a degradação de outros alimentos que vão estar influenciando ali. A mesma coisa quando eu penso na quantidade. Com certeza, a criança que ingerir uma quantidade maior, ela vai ter muito mais cedo e muito mais sintomatologia do que aquela criança que bebeu. Uma criança que bebe 300 ml do que uma criança que toma 50 ml, vamos supor. Uma criança que bebe o leite puro, né? E uma criança que vai lá e come um queijo, tá? As manifestações, então, elas são devido ao quê? A presença de substâncias que têm uma força osmótica, que no caso aqui é a lactose, porque ela passa na forma de sacarídeo, ela não passa na forma de monossacarídeo. E aí, porque ela tem uma força osmótica, ela vai puxar, né, água, por isso o quadro da diarreia. E como é que é essa questão desses sintomas? Dependendo de tudo isso que eu falei antes para vocês, né? Dependendo da quantidade, dependendo de que tipo de alimento, dependendo se ele foi ingerido sozinho ou com outros grupos alimentares, os sintomas, eles podem ocorrer dentro de 30 minutos após a ingestão, tá? Até 1 hora, tá? Depois desses alimentos. Então, às vezes, tem criança que ingeriu o alimento lá por 15, 20, 30 minutos após ingeriu, dependendo de tudo isso, né? Pode ser até antes, ela vai começar já com as manifestações. Ela já vai ter dor abdominal, ela já vai ter desconforto, né? Ela já vai se queixar, ela já vai ter flatulência, né? E aí, se for uma quantidade grande, ela ingerir sozinha, ela pode ter essa diarreia. Então, o início das manifestações, elas vão depender de tudo isso também que eu falei para você. A gente coloca por faixa etária. Na criança menor, nos lactentes, geralmente o que eu tenho? Eu tenho mais a dermatite perianal. Ó, isso aqui, muitas vezes, uma evacuação só já é suficiente. E aí, toda vez que a criança faz xixi, outra vez que a criança, isso aqui queima, né? Porque é uma diarreia com pH extremamente ácido, né? Aí, já nas crianças maiores, normalmente ela vai ter aquela dor, aquele desconforto, com aquela distensão abdominal, o borborigmo, uma flatulência, né? E o quadro de diarreia nas crianças maiores, ela pode ser mais leve, né? Mais discreto do que nas crianças pequenas, nos lactentes. E no caso dos adolescentes e adultos, o comportamento, já lembro um comportamento que acontece na síndrome do colo irritável, que o que mais
o desconforto, a sintomatologia importante é a dor abdominal, tá? Então, são as cólicas abdominais que predominam nos adolescentes e nos adultos. Tudo bem, meninos? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá? Agora não está mais cortando nem travando? Tá tranquilo. Então, tá. Aí, se a gente conseguiu entender a fisiopatologia, a gente conseguiu entender por que dos sintomas. Agora, a gente vai conseguir também entender como é que a gente pode fazer o diagnóstico. Né? Na verdade, as complementações, porque a história, a anamnese, gente, a clínica é importantíssimo. Então, todos os sinais, os sintomas, a evolução que você for colher na sua história, ela é o peso maior, até para você determinar se você vai precisar de um exame complementar ou não. E aí a gente pode fazer desde um exame de fezes, onde a gente vai solicitar a medida do pH fecal, né, e de substâncias redutoras, né. Por quê? Porque eu acabei de explicar lá na fisiopatologia, eu vou ter liberação de ácidos, então as minhas fezes vão ser ácidas, então o pH normalmente está abaixo de 5, né? Eu vou ter uma grande quantidade de substâncias redutoras ali, né? Eu posso pedir um teste, eu vou falar de cada um desses testes, a gente pode pedir um teste de absorção por sobrecarga oral, né? Que a gente utiliza muito pouco em criança, assim como a gente pode pedir a dosagem de lactase em fragmentos de mucosa intestinal, isso extremamente pouco, isso aqui é extremamente invasivo, eu vou ter que ir lá fazer uma endoscopia ou uma colonoscopia, né, dependendo da altura do que for ver, né, geralmente a gente faz e a gente pega um fragmento dessa mucosa intestinal, né, então você tem que submeter a criança a uma sedação, né, então é pouco utilizado na população pediátrica. Eu posso fazer o teste do H2 expirado, isso eu vou falar para vocês, e a gente tem o teste genético, que ele identifica a presença de mutações, né, acaba, assim, identificando aqueles indivíduos que possam ser, né, tolerantes ou não à lactose. É um teste, gente, o teste genético, ele é bem controverso a utilidade clínica dela, tá? Por quê? Porque, veja bem, eu posso ter a mutação, mas o fato de eu ter a mutação necessariamente não significa que eu vou ter as manifestações clínicas. E aí, se faz um teste genético desse, vem lá que tem a mutação, o que os pais geralmente fazem? Acabam fazendo uma restrição desnecessária de lactose, tá? E a gente viu que a lactose, lembra que eu falei lá no começo, é importante, gente, para a nossa mucosa intestinal, ela ajuda no processo imunológico, ela dá alimento para aquelas bifidobactérias, ela ajuda em relação da formação das paredes lá pelas gorduras, né, de cadeia, né, os lipídios. Então, assim, ela é importante. Fora isso, ela melhora a palatabilidade da maior parte dos alimentos. Então, ele tem esse componente imunológico que é importante. E aí vem lá uma mutação, e antes da criança ter qualquer tipo de manifestação, faça uma restrição. Então, por isso que esse teste é bastante controverso, tá bom? Então, o mais simples que a gente consegue fazer, a gente tem média junto com a história, é o exame de fezes, com a medida do pH fecal e substâncias redutoras, tá bom? Eu vou falar um pouquinho para vocês do teste, tanto do teste de intolerância à lactose, como do hidrogênio expirado. No que consiste esse teste, né? A criança, você vai oferecer para a criança, você faz uma solução com lactose, geralmente a gente faz um cálculo de 2 gramas por quilo de peso, né, mas a gente não passa mais que 50 gramas, então, quer dizer, isso daí a gente calcula até a criança mais ou menos com 25 quilos. A criança acima de 25 quilos, a dose é 50 gramas, tá? Então, até 25 quilos a gente vai calculando por quilo. Então, a criança tem 10, ela vai fazer 20 gramas, né? A criança tem 15, ela vai fazer 30 gramas. Aí, chegou a criança com 25 quilos, ela vai fazer 50 gramas. E a criança com 26, com 27, com 28, com 30, com 50, 100, vai fazer 50 gramas. Então, isso aí vai ser diluído numa solução aquosa, né? Essa quantidade de gramas, né? E a gente vai
essa criança vai estar no laboratório, né, e vai ser colhido uma glicemia basal de jejum, ela tem que estar em jejum. Então, aí, ó, aqui você já faz uma coleta, fura a criança uma vez. Aí você dá a solução aquosa para ela ingerir, tá bom? E depois você colhe, 15 minutos depois da ingestão, você colhe outra glicemia. 30 minutos depois, você colhe outra glicemia. E 60 minutos depois, você colhe outra glicemia. Ou seja, eu vou ter em 1 hora 4 coletas. A cada 15 minutos eu vou estar funcionando uma criança. E quem é pediatra sabe que isso não funciona dessa forma. Então, é um teste que a gente não usa de hábito. Tá bom? A gente utiliza muito pouco, porque é um estresse muito grande para a criança, tá? E para a família. Colher exame de criança uma vez já é complicado, imagina colher 4. Então, assim, vamos supor que a gente consiga, precise e faça o exame. Como é que a gente avalia esse exame, né? Como é que a gente interpreta esse exame? Vamos voltar lá na fisiopatologia, ó. Vamos voltar aqui, ó. Nesse desenho aqui. O que acontece, então? Eu fui lá, colhi a minha glicemia basal, né? Aí eu tenho um indivíduo que é um indivíduo tolerante. Aí eu dei essa solução com a aquosa de lactose. Ele é tolerante, então ele tem a mucosa perfeita, com os meus complexos enzimáticos funcionando a 100%, ele vai quebrar essa lactose em glicose e galactose, vai ser absorvido pela mucosa intestinal, vai cair na corrente sanguínea. Então, o que vai acontecer com o meu nível de glicose? A minha glicemia vai aumentar. Então, no indivíduo que é tolerante, o que eu espero que aconteça com a minha curva de glicemia? Eu espero que ela aumente. Ela vai chegar a um pico mais ou menos lá por 30 minutos, né? Na coleta de 30 minutos eu vou ter um pico, para depois ela voltar a cair, porque é um indivíduo tolerante. Já no indivíduo intolerante, o que acontece? Ele vai ingerir, ele não vai ter ação enzimática. Se ele não vai ter ação enzimática, não vai haver a quebra da lactose em glicose e galactose. Então, não vai ter glicose para ser absorvida aqui. Se não tiver glicose para ser absorvida aqui, o meu nível de glicemia, ele não vai aumentar, tá? Então, é basicamente dessa forma que funciona o teste. Tá? Então, ó, indivíduos tolerantes, eu tenho ó, um pico que normalmente acontece com 30 minutos, e aí depois volta a cair para normalizar. E no intolerante, que eu não tenho ação das enzimas, então não vou ter quebra, não vou ter absorção da mucosa, não vou ter nada, ó, a minha curva continua próximo do basal. Então, esse é um teste que a gente pode fazer. E um outro teste que a gente pode fazer, tá? E aí a gente volta de novo lá no desenho, é o teste do hidrogênio expirado. Tá? É um dispositivo que a gente coloca para a criança exalar, né? E a gente tem a medição desse, né? Ela vai respirar nesse dispositivo, né? E aí a gente vai medir a quantidade, né? Ali no ar que ela está exalando, a gente vai medir a quantidade de hidrogênio. Então, o que acontece? Vamos voltar lá de novo. O indivíduo que é tolerante não vai ter nada para passar aqui, né? Para o intestino grosso, porque o pouquinho que passar aqui, a minha mucosa intestinal e as minhas bifidobactérias vão utilizar. Então, não vai sobrar nada aqui para essas bactérias fermentadoras fazerem todo o processo. Então, o que vai acontecer com o indivíduo normal, né? Quando ele expirar lá no dispositivo, eu vou ter uma curva normalzinha, eu não vou ter H2, eu não vou ter ele aumentado. Né? Mas aí, o que ocorre com meu indivíduo intolerante? Essa galactose passa para cá, vem as minhas bactérias, quebram em gás e ácido, então esse gás é o hidrogênio, tá? Então é liberado, né? O açúcar, quando chega no intestino, ele é fermentado e há a produção do hidrogênio. Esse gás aqui, ele vai, uma parte, claro, ele vai distender aqui, mas uma parte vai ser absorvida pela mucosa intestinal e vai acabar sendo eliminado através da respiração. Então, o que vai acontecer com a minha curva de hidrogênio expirado quando eu colocar lá no dispositivo? Ela vai ter um pico, ela vai aumentar, né? Por conta desse processo aqui. A gente tem que ter muita atenção quando a gente for solicitar esse teste, gente, porque ele pode ter um resultado falso negativo,
né? Em que situações ele pode ter um resultado falso negativo? Se de repente essa criança foi lá no UPA da vida, né? E aí o pessoal está com diarreia, lascou antibiótico nessa criança. Então, se essa criança está em uso de antibiótico ou usou antibiótico muito próximo, né? Em menos de 48 horas, 72 horas de que recebeu de que vai realizar esse teste, então eu posso ter um resultado negativo, né? Porque o que eu fiz? Eu interferi ali na minha microbiota intestinal, né? Com antibiótico. Então, eu posso não ter essa quantidade de bactérias fermentadoras ali, né? Porque eu vou, né? Com antibiótico eu vou eliminá-las e aí ele pode dar um falso negativo. Então, a curva que a gente espera do hidrogênio expirado é justamente isso. Então, aqui, ó, eu tenho um indivíduo normal que está em azulzinho, então o meu hidrogênio aqui, ó, vai ser lá embaixo. Eu tenho meu indivíduo intolerante, que quando ele produzir gás pela fermentação das bactérias, o hidrogênio que foi absorvido, ele vai produzir um pico, né? E posso ter aqueles indivíduos também, a mesma coisa da questão do uso do antibiótico, se eu tenho alguma situação, né, que favoreça essa microbiota tá alterada, um supercrescimento bacteriano, né? Aquela criança que às vezes passou por um jejum prolongado, e a gente sabe que jejum prolongado favorece a translocação bacteriana, favorece a alteração de bactérias ali na nossa flora intestinal, e aí, de repente, nessa criança, né, isso a gente vê muito no UTI, né, a criança fica entubada, em ventilação, às vezes hemodinamicamente instável, né, porque na verdade não é nem o fato dela estar em ventilação, porque eu posso, com a criança em ventilação, passar uma sonda e alimentá-la, mas às vezes ela está hemodinamicamente instável e que não permite que eu ofereça oferta dieta, ela fica com um jejum um pouco mais prolongado, aí eu vou ter ali no ambiente hostil, com todos os três, eu posso ter uma situação de crescimento, de um supercrescimento bacteriano, e aí o que acontece? Essa criança sai desse período e eu vou começar a introdução alimentar. E eu vou lá e passo um leite para essa criança, né, com lactose, e aí essa criança pode fazer um quadro de intolerância transitória por conta disso. Então, isso é muito comum. A gente, habitualmente, quando volta a dieta para a criança, dando uma criança grave, que ficou em TI e tudo, a gente acaba colocando uma fórmula láctea sem lactose. Pelo menos nos primeiros dias que a gente reintroduz a dieta, para dar um tempo para essa microbiota, né, se estabilizar. Então, isso a gente tem que entender. Entendendo a fisiopatologia, a gente consegue entender tudo, tá, a respeito tanto da clínica, das manifestações clínicas, como em relação aos testes diagnósticos. Então, qual que é o tratamento, gente? O tratamento vai depender, né, da classificação. Então, se eu tiver lá a lactasia, né, que é a primária, só tem um tratamento possível: dieta pelo resto da vida sem lactose, tá? Então, nunca na vida essa criança vai ingerir lactose. Você resolve o problema dela. Tá bom? Porque ela não tem, lembra, ela tem lá o complexo bonitinho, só que a atividade das enzimas é zero, né? Então, essa criança, você retira a lactose da dieta, tá? Aquelas crianças que tem o início tardio, né, de quadro, o que a gente pode fazer? Então, a gente, num primeiro momento, a gente faz uma dieta sem lactose, né, no momento que a gente diagnosticou, né, ou pensou na possibilidade, né, então a gente só diagnostica naquilo que a gente pensa, então a gente faz uma supressão, a gente reduz, né, retira, e aí espera os sintomas resolverem. Resolveu esses sintomas, aí a gente vai reintroduzindo aos poucos essa lactose e vai ver quanto que essa criança ela vai tolerando, até a gente determinar uma quantidade que a criança vai poder ingerir e que não vai causar nenhuma sintomatologia nela, tá? Então, é nessa forma que a gente faz. Aí eu posso ter aquela criança que mesmo com pequenas, eu fiz isso, né? E mesmo com pequenas porções, essa criança, ela faz sintomas, ela mantém sintomas, né? Então, né, eu quero manter a dieta, o que eu faço? Então, a gente tem, que também é meio controverso, tá? A gente tem suplementos enzimáticos que podem ser utilizados, né? A gente tem produtos que contêm, por exemplo, a alfa-galactosidase, que tem uma atividade
igual à atividade da lactase, né? A gente fala que ela tem uma atividade lactásica. Eu tenho probióticos, né? Que possuem uma ação que nem a lactase, e aí eu posso utilizar esses alimentos para poder resolver essa criança que, mesmo em pequenas porções, ela faz essa intolerância. Só que, como eu disse, isso ainda é uma questão meio que apesar de a gente ter estudos, né, que mostram que a suplementação enzimática, ela realmente acaba, a suplementação exógena, acaba realmente melhorando os sintomas, né, esses estudos, né, que a gente tem até hoje, são estudos que não são tão robustos. A gente precisa de estudos melhores, geralmente corte, né, que são aqueles estudos que acompanham, né, para a gente poder bater o martelo. Então, assim, a gente ainda não tem, não. Aí você vê lá um N, vai depender do N, né? Vai depender da população que esse estudo realizou, você vai ver a resposta. Então, vocês vão ver lá, né? Estudo tal, mostra que N crianças com tal, ela após a suplementação enzimática evoluiu com melhor atenuação dos sintomas. Mas isso ainda não é uma coisa que a gente bate o martelo, tá, gente? E o que acontece quando é uma causa secundária, uma intolerância secundária? O que a gente faz? Dependendo da faixa etária, dependendo da intensidade, dependendo do que seja essa causa secundária, a gente pode fazer essa dieta restrita, né, em lactose, por o período que a gente acha que vai ter essa recuperação. Como eu digo para você, depende do que causou, do que desencadeou. Se for uma gastroenterite ou uma parasitose, esse tempo geralmente de restrição é mais curto, a gente deixa em torno de 4 semanas para essa mucosa intestinal recuperar, e aí depois a gente introduz novamente, tá? Sem problema algum. Se for uma doença inflamatória, né, uma enteropatia por APLV, geralmente esse tempo de restrição ele é maior. Então o que vai ditar isso, não existe uma receita de bolo, é o tempo que a mucosa leva para se recuperar. Essa mucosa se recuperou, você pode retornar com os alimentos que tenham lactose, tá? Uma coisa que a gente geralmente acaba orientando as mães a fazerem, né, é reduzir os alimentos com lactose sem fazer uma eliminação radical. E para não ter essa eliminação radical, essa retirada total, a gente orienta que o alimento, que o leite, por exemplo, eu quero manter o leite, doutor, ele não dorme sem mamadeira, é isso. Então, a gente começa a orientar a mãe que ela introduza, faça o consumo desse leite junto com uma refeição, ou que fracione a quantidade desse leite, tá? Porque se a gente faz ele dá com outro alimento ou fraciona, a gente consegue fazer com que essa lactose ela seja liberada mais aos pouquinhos para o intestino delgado. Então, não haja uma sobrecarga, tá bom? A gente acaba fazendo o quê? Dando preferência, né, para alimentos que tenham maior teor de gordura. Então, os queijos, os iogurtes que não são desnatados, né, que são integral, que tem mais gordura, eles vão tornar esse trato, essa passagem da lactose um pouco mais lenta, né? A digestão vai ser um pouco mais lentificada. Então, também, essa lactase, ela vai ser liberada mais lentamente, tá bom? Vocês podem ouvir falar, alguém questionando, até a mãe geralmente questiona, doutora, tá tomando xarope, tá tomando medicamento para tal coisa, e eu li lá na bula do medicamento, lá naquele negócio que tem, que contém lactose nesse medicamento, como é que eu faço, tá? A lactose que é contida em alguns medicamentos, em alguns xaropes, ela não é suficiente para desencadear processos, sintomatologia na criança, tá bom? Então, ela não interfere nesse sentido. A não ser que a criança tenha o quê? Uma alactasia, tá? Seja o problema primário, né? Senão, não é suficiente. Ficou claro em relação à alergia, à intolerância, gente? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Porque eu já vou passar para a PLV. Ficou claro? Aqui sim. Sim. Então tá, vamos falar da PLV então.
alergia à proteína do leite de vaca, ou carinhosamente, como nós chamamos de APLV, tá bom? É a nossa principal causa de alergia alimentar no Brasil aqui, né, em crianças e lactentes. A incidência pode chegar até 8%. É uma doença infantil, ou seja, é uma doença que, ao contrário da intolerância, que isso pode levar para a idade adulta, a APLV é de base infantil, tá? É da população pediátrica. E qualquer fração da proteína, seja caseína, alfa-lactoalbumina ou beta-lactoalbumina, como eu falei no início da aula, pode desencadear uma reação alérgica. As prevalências, elas vão oscilar muito, vai depender da faixa etária, tá bom? Eu posso ter, né, eu falei que é predominante primariamente uma doença infantil, mas eu posso ter um pequeno percentual de indivíduos que na idade adulta têm a PLV. Geralmente são indivíduos atópicos, que têm outros processos alérgicos em si, e esse seria mais um, né? A gama de sintomatologia, né, de manifestação, ela é ampla, pode ter sintomas mais localizados num trato, como sintomas exclusivamente gastrointestinais, que são os mais comuns, que variam de 30% a 60%. Eu posso ter sintomas cutâneos numa gama de variabilidade que vai de 5% até 90%. E eu tenho casos, por ser, né, principalmente, que são os casos que são as reações imunomediadas, né, elas estão bastante, né, uma incidência alta aqui, né, de anafilaxia, pode chegar até 9% dos casos. Então, quer dizer que de 100 crianças, 9 pode fazer um quadro de anafilaxia que pode levar à morte. Então, os sintomas, diferente da intolerância, que os sintomas são exclusivamente gastrointestinais. Tá? A APLV não, ela pode ter desde sintomas gastrointestinais a sintomas sistêmicos, que envolvem pele, né, e envolve reações hemodinâmicas, inclusive. A nossa confusão com a intolerância é quando a manifestação da APLV, ela está restrita ali no trato gastrointestinal. É aí que vem o problema. Então, a gente chega ali e vai para onde a nossa balança vai pender. Se eu tenho sintomas cutâneos, respiratórios, né, sintomas de regurgitação, irritabilidade, gente, a nossa balança vai tender a pesar para a PLV. Então, tem uma balança que está em equilíbrio e ela vai pesar ali para a PLV. Se eu tenho sintomas exclusivamente abdominais, né, gastrointestinais, que é dor abdominal, distensão, flatulência, empachamento, sem outras manifestações, né, a nossa balança vai pender para quê? Para intolerância à lactose. O problema, gente, é quando eu tenho lá, né, a criança até tem uma dermatite, né, mas aí ela tem diarreia e cólicas. E aí, para onde pesa a minha balança? Então, por isso que é importante essa questão dessa diferenciação. Então, vocês vão ver em muitos casos de diarreia mais arrastada, crônica, sempre existe essas duas possibilidades sendo interrogadas lá, tá? Então, posso ter as duas situações? Posso, infelizmente posso. Posso ter uma criança que tem alergia à proteína do leite de vaca, numa forma de enteropatia, como eu falei, e por conta dessa enteropatia, ela faz intolerância à lactose. Tá? Então, a gente pode, sim, ter essa situação. E como é que eu vou diagnosticar, então, essas crianças, gente? A história, gente. A história, anamnese. A gente bate muito na tecla da questão da anamnese, mas a clínica ainda é soberana. E para a gente ter essa visão da clínica, a gente tem que saber fazer uma boa história, a gente tem que saber fazer um bom exame físico, mas a base é a história. A gente tem que realizar uma história clínica minuciosa, detalhada desse paciente, tá bom? E acaba que o diagnóstico, ele é o diagnóstico e acaba sendo um teste terapêutico, uma prova terapêutica. O que a gente faz? Pra gente, baseado na história. Então, eu vou lá, eu faço uma história detalhada e pela essa minha história, minha balança tá pesando para a PLV. Então, eu posso ter, assim, na medicina, gente, tudo é possível. Tudo. Mas existem coisas que são mais prováveis, algumas coisas são mais prováveis que as outras. Então, dentro das minhas hipóteses, acaba que a gente acaba sempre abrindo lá a PLV, intolerância, mas eu vou ter aquela que é a mais provável.
Tá bom? Então, não, eu pesei ali, pode ser que seja isso, mas a minha principal hipótese é a PLV. Então, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai tirar a proteína do leite de vaca da dieta, se for da dieta da criança, né, se for ela que estiver ingerindo, se for um lactente que a alimentação é exclusivamente o seio materno, é a única fonte que ele tem o seio materno, a gente vai eliminar a proteína do leite de vaca da dieta da mãe. Então, a criança que mama o seio, a gente retira, faz uma dieta de exclusão na mãe. E aí, a gente vai tirar, normalmente a gente tira isso por uma volta de curva, a gente mantém uma dieta de restrição por 4 semanas, tá? E a gente vai ter 2 desfechos aqui. Um dos desfechos que a gente vai ter é que essa criança, ela não vai ter uma melhora imediata, né? Mesmo você tirando criteriosamente esse alimento, né? E aí a gente tem que pensar, opa, peraí, eu excluí o leite, ficou lá, né, 4 semanas, isso a gente acreditando que realmente houve uma exclusão, que isso está sendo feito certinho. E essa criança não melhorou totalmente, então eu tenho que começar a pensar que tem outra coisa aí envolvida, né? Talvez não seja a PLV, né? Ou somente o APLV. Então a gente já começa a direcionar, abrir então, para outras alternativas. Agora, o outro desfecho é aquele paciente que quando ele melhora, você retirou, né, as 4 semanas, o paciente ficou ótimo, desapareceu a sintomatologia, né, não teve mais diarreia, não teve mais sintomas cutâneos, respiratórios, né, ganhou peso. E aí a gente vai e retorna os alimentos, reintroduz os alimentos. E assim que a gente reintroduziu o leite, ou os derivados, né, do leite, o que acontece com essa criança? Ela volta a apresentar os sintomas, tá? Então, isso pra gente já conclui a questão do diagnóstico. O que a gente tem que ter uma cautela, né? Porque essa reintrodução que a gente fala, gente, ela se chama TPO, ou teste de provocação oral, né? A gente vai reintroduzindo aos poucos. Só que a gente tem que ter cuidado com o seguinte. Lembra que eu falei lá no começo que a gente tem as reações que podem ser mediadas por anticorpos ou por células, no caso da imunomediada, que é uma reação alérgica. Se eu tenho uma reação que é mediada, né, que é IgE mediada, que é por anticorpos mediadas, é uma reação que eu tenho, uma PLV que eu tenho grande chance de fazer uma anafilaxia nesse paciente quando eu faço esse teste de provocação oral. Ou até mesmo se ele tiver a forma mista, porque eu posso ter aquele paciente que a reação dele é mediada por IgE e mediada por células, que a gente chama de mista, de forma mista. Eu posso ter aquele paciente que a reação é mediada apenas por IgE, e eu tenho aquele paciente que é apenas mediada por células. Então, o que ocorre aqui? Nesses pacientes, o que a gente geralmente faz antes? A gente faz uma dosagem de IgE, né, de IgE específica, né, para o leite de vaca, né, e a gente vê essa titulação. Se ela for uma titulação muito alta, esse TPO, a gente vai basear, quando que a gente vai reintroduzir o alimento? Quando a gente conseguir baixar essa IgE. Então, o que acontece? Eu vou lá, pego a minha criança, doso IgE, vem o IgE específico alto. Aí eu faço exclusão, 4 semanas é o tempo mínimo, eu excluo. Aí eu vou lá e doso uma IgE em 4 semanas. Se a minha IgE baixou, tá? Aí eu vou e posso fazer o TPO. Se a minha IgE continua alta, eu mantenho a exclusão por mais um tempo, tá bom? Eu prolongo essa minha exclusão por mais 2, até 4 semanas a mais, e aí eu doso novamente, para eu não correr o risco de fazer uma reação anafilática no meu paciente, tá? Isso nas que são IgE mediadas. Então, em relação aqui aos testes diagnósticos, como eu falei, é a clínica que é a base, na maior parte das vezes é desnecessário para o diagnóstico, tá bom? Eu posso ter uma eosinofilia periférica, né, que eu posso fazer um hemograma e eu ter lá, por isso que muita gente fala assim, eosinófilo em exame de sangue, ou é parasitose ou é alergia, tá?
Não necessariamente, né? Porque o eosinófilo não é só envolvido nesses enlaces. Porém, eu posso ter uma eosinofilia periférica aumentada que não quer dizer nada, mas eu posso ter. Aí sim, se eu suspeitar que a forma IgE é mediada, eu posso dosar essa IgE. Normalmente, tá? Na criança que o teste é positivo quando eu tenho mais de 15 unidades por ml, tá bom? Isso para criança que é o quê? Que está entre menor que 1 ano, né? Que a gente vai ter normalmente, e a criança que é entre 1 e 5, né? Que a gente fala. E ele negativo nas alergias. Então, se ele for, o fato de... O que é o importante aqui, gente? Eu dosei IgE. A IgE veio negativa, exclui o diagnóstico da PLV? Não, não exclui. Então, esse teste, ele só ajuda se ele vier positivo. Se ele vier negativo, ele não vai me ajudar em nada. Ele só vai me tranquilizar que eu vou poder fazer com com mais tranquilidade, né, o meu TPO, porque aí eu vou excluir do mesmo jeito, eu vou fazer do mesmo jeito essa exclusão e essa provocação, porque eu não excluí, tá? Se vier positivo, aí eu vou, não, olha, jamais uma coisa, possivelmente uma PLV IgE mediada, tá? Um outro teste que a gente pode fazer é o Plic teste ou teste cutâneo, né? Que a gente vai colocar um pinguinho de leite na agulha, né? Vai ter um comparativo e a gente vai ver se é o tamanho dessa pápula que forma. Nas crianças pequenas, menores que 2 anos, os lactentes, uma pápula que seja igual ou superior a 2 milímetros, a gente já taxa como teste positivo. Na criança maior, tem que ser maior ou igual a 5 milímetros, essa pápula. Outros exames que a gente pode fazer, gente, é a endoscopia e colonoscopia, mas são em casos selecionados, quando eu desconfio que existe alguma coisa a mais, tá? Então, que entre o céu e a terra existe mais coisas que a nossa vã filosofia, eu peso muito bem, porque tanto na endoscopia como na colonoscopia, eu vou ter que sedar meu paciente, tá? E na sedação, a gente nunca sabe como uma criança pode reagir. Então, a gente evita exames invasivos. Então, em alguns casos selecionados, a gente vai lançar mão disso daqui para fazer, tá? Então, como é que funciona isso? Então, eu pensei lá, eu não sei definir se é IgE mediada ou não IgE mediada, né? Pela minha anamnese, por tudo que tá certo, provavelmente uma PLV. Eu vou lá, peço a dosagem, né? Ou faço um Plic teste, né? Para proteínas do leite de vaca. E aí eu vejo se esse IgE específico é positivo ou não. É positivo? Ok. Então, eu vou me programar para fazer essa reintrodução do leite. Então, isso vai ter que ser muito bem planejado, tá? Eu vou fazer em ambiente hospitalar, eu vou fazer em um ambiente que tem retaguarda, né? E vou poder ver o melhor momento para fazer essa reintrodução através da dosagem da IgE. Situação 2, não, eu doso essa IgE específica e ela vem negativo. Ok, não me exclui. Não, tá negativo, não é alergia à proteína do leite de vaca. Não, eu não sei. Aí eu vou partir para minha restrição, vou retirar o leite e aí vou traçar meu plano. Em 4 semanas de restrição, eu vou lá e faço a reintrodução desse leite, tá? Então, é assim que funciona. E aí, a gente tem assim, né? Então, vocês vão ver muitas vezes a sigla TPO, tá? Que é teste de provocação oral. Então, ele é o padrão ouro. E ele até tem 3 tipos, né? Em alguns serviços, então, eu tenho o TPO PC, né? Que a gente fala que é o teste de provocação oral duplo, cego, placebo controlado. Ou seja, esse nem o médico, nem o paciente, ninguém sabe quem que está sendo estimulado com placebo, quem que está recebendo leite. Então, esse a gente faz em ambientes controlados, dentro do hospital, e o percentual de falso negativo dele é muito pequeno, tá? Não passa, então, assim, 5%, de 2 a 5% só de falso positivo, tá? Aí eu posso ter o teste, né, simples, cego, então o médico sabe do que está fazendo e o paciente que está sendo testado, ele não sabe, ele desconhece, tá? Aí, se é ambulatorial ou se é hospitalar, isso vai depender muito se a IgE é mediada ou não,
tá bom? E eu tenho teste oral aberto, que esse é um teste que a gente faz ambulatorial ou domiciliar, e esse é numa criança que eu tenho certeza que não é IgE mediado. Então, não é IgE mediado, não tem o risco de anafilaxia, eu posso fazer esse teste oral aberto. Então, eu faço uma programação para a mãe, depois das 4 semanas, para ela reintroduzir, né, uma quantidade pequena, que a gente vai combinar, né, do leite ou do derivado, e a mãe vai observando se essa criança, né, vai começar a apresentar sintomatologia ou não, tá? Mas esses casos a gente faz quando não é IgE mediado, tá bom? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Cerca de 60%, tá, gente, das crianças com suspeita de APLV, eles apresentam uma boa, né, tolerância ao teste de provocação oral. Então, a gente não costuma ter muito problema, tá? E aí, em relação aos sintomas, gente. Lembra que eu falei, as manifestações clínicas da intolerância alimentar, ela vai depender da quantidade, ela vai depender da quantidade do alimento, né, do tipo de alimento, se ele é ingerido sozinho ou se ele é ingerido com outros alimentos. E aqui, no caso da APLV, o que vai influenciar nas manifestações clínicas vai ser o tipo de reação de hipersensibilidade que ela tem, né? Qual se é IgE mediada, não é IgE mediada, tá? Vai depender do estado imunológico do meu paciente e da quantidade que você está ofertando de antígeno, tá? Da carga de antígeno de epítopo que você está ofertando para essa criança. E aí você pode ter desde manifestações cutâneas, né? E gastrointestinais, que são as mais frequentes, tá? Até um quadro anafilático. E aí, o que acontece? Normalmente, a gente tem que as reações que são IgE mediadas, elas, de maneira geral, elas acabam se manifestando dentro de alguns minutos após a ingestão do leite. Então, a criança ingeriu o leite alguns minutos depois, na maior parte dos casos, tá? Ou, no máximo, algumas horas depois do alimento, essa criança começa com manifestação. E, como eu falei, pode ser manifestação cutânea, gastrointestinal e até anafilaxia. Então, pode desde apresentar, começa a apresentar placas de urticária, prurido, né? A mãe fala, diarreia, distensão, até sintomas de anafilaxia, faz broncoespasmo, né? Dificuldade para respirar. Então, isso vai depender muito, tá bom? Aí, já as que são mediadas por células, elas são reações mais tardias. Então, o que acontece? Você pode ter manifestações que vão demorar para aparecer até dias para a gente começar, né? Elas não são quadros que são assim tão rápidos, né? Tão imediatos. E eu tenho, claro, aquelas pacientes que fazem quadros mistos, né? Porque eles têm ela tem tanto a celular como a IgE, né? São tanto mediadas por anticorpos como mediadas por células. Então, nesse caso, geralmente as manifestações elas ficam entre a dermatite atópica e as gastroenteropatias eosinofílicas. Então, vai depender muito mesmo. Asma, né, quando eu falo broncoespasmo, né, é manifestação respiratória, não é a asma em si. A asma isoladamente, então aquele paciente que fala assim, doutora, ele fez quadro de asma porque ele tem alergia à proteína do leite de vaca. Se for só a asma isolada, ela é muito rara, ela está associada à alergia alimentar. Eu tenho outros, né, geralmente eu tenho uma rinite, eu tenho uma dermatite atópica, né, e aí eu tenho a asma. Aí sim, essa criança, ela pode, né, ser causada, eu posso ter uma asma, né, associada, nesse caso, à PLV. Mas, normalmente, gente, ela está acompanhada tanto de quadros cutâneos como quadro intestinal. Ela sozinha, não. E aqui eu coloquei para vocês um quadrinho comparativo, para vocês verem daquela que é IgE mediada, como é que ela evolui, tanto quanto ao tempo de reação, a gravidade, a duração e o diagnóstico, como aquela que é não IgE mediada. Aqui eu não estou falando da mista, não, tá? Só da IgE mediada e não IgE mediada. Então, a IgE mediada é
mediata, de minutos até 2 horas, algumas horas depois que você ingere, né? Pode ir de formas leves, como eu falei, até formas mais graves, anafilaxia. Geralmente, o que acontece? Na maior parte das vezes, a gente vai ver que em relação ao prognóstico, que aquelas formas que são não IgE mediadas, normalmente no primeiro ano de vida resolve. Tá? Então, a criança não tem mais sintoma depois do primeiro ano de vida. Aquelas que são mistas e que são IgE mediada, às vezes elas vão até 3, 4 anos de idade, a criança tendo manifestação, né? E a gente, com a IgE específica, sérica ou plique teste, a gente consegue diagnosticar. E aqui, a única maneira da gente diagnosticar é o teste de provocação oral, né? A gente não tem, não pode contar com o teste específico, a IgE específica. Eu também deixei um quadrinho aqui para vocês em relação ao mecanismo IgE mediado, não IgE mediado e o misto, quais são os quadros clínicos e os sistemas mais envolvidos. Vocês podem ver que o não IgE mediado, a maior parte, ele está entre sintoma gastrointestinal e um pequeno percentual em manifestações dermatológicas, né? Já a IgE mediada predomina o quê? As manifestações sistêmicas, né? Então, eu vou ter pele envolvida, respiratório envolvido, né? Eu vou ter anafilaxia, então eu vou envolver outros aparelhos que não o gastrointestinal. E no caso do misto, tá? Eu vou ter uma mistura, né, das duas manifestações, tá bom? Em relação ao tratamento, né, o que a gente usa, então, professora, quando a gente retira, eu tô lá um bebê que a base da alimentação dele é o leite e eu tenho que restringir esse leite, né? A gente usa fórmulas lácteas. E eu tenho desde fórmula láctea baseada em fórmula de soja, né? Eu tenho, que é esse aqui, né? Fórmula de soja. Eu tenho as extensamente hidrolisadas e eu tenho as fórmulas de aminoácidos, né? Que essa aqui já está toda quebradinha. Então, quando tinha problema de preço, porque tinha uma grande discrepância entre a de aminoácidos e a extensamente hidrolisado, a gente acabava, né? Por questão de custo, porque a lata, dependendo da marca, ela pode chegar a 300, 400, e antigamente era muito mais caro que isso, e uma lata, às vezes, dependendo da idade da criança, dá para 10 dias, 15 dias, você imagina o custo que essa família não vai ter por mês. Então, muitas vezes, a gente lançava a mão de começar com a segunda opção, que era mais barata. Hoje em dia, elas estão, a diferença de preço entre elas é muito pequena, continua sendo caro, continua. Não tão caro como antes, mas continua. Então, a única situação, gente, aonde realmente eu não posso, né, às vezes a gente passa a lançar outras fórmulas, é a questão, né, da anafilaxia em si. Então, a gente tem essas opções em relação às fórmulas, tá, de leite. Eu deixei, acho que eu tenho aqui para vocês, aqui, ó, as principais, tá? E aí a gente tem uma particularidade em relação às fórmulas. Então, aqui são as marcas mais famosas, tá? Essas são as marcas que tem produção no território nacional, porque eu tenho algumas marcas que são importadas. Então, a gente tem a Danone e a Nestlé. E a gente tem as de aminoácidos, que são a Neocate, o Neodivence, Puramino e Alfamino, né? Uma da Nestlé e a outra da Danone. Eu tenho as fórmulas extensamente hidrolisadas sem a lactose e com a lactose, ou seja, sem o açúcar e com o açúcar, né? As mais comuns é o Pregomin, o Alfarré, na verdade, essa é o que a gente mais utiliza, o Alfarré, mas o Pregomin também. Aí tem o Pregestimil, tem o Nutramigen. Com lactose, o Aptamil Pro e o Altera. E a gente tem as fórmulas de soja. Fórmula de soja, gente, é uma fórmula que a gente só utiliza em crianças acima de 6 meses. Por quê? Porque normalmente, nas crianças menores, né, devido às características nutricionais do leite de soja, você tem um risco maior à reação cruzada. Então, às vezes, esses pacientes, eles acabam fazendo reação, mesmo com leite de soja, eles acabam fazendo manifestações por conta dessa reação. Nas crianças maiores que 6 meses, tranquilo. Mas nas crianças menores, a gente pondera muito e, na verdade, a orientação é que não deve ser utilizada. Mas é aquela história, entre a criança morrer de fome, né,
a família não ter dinheiro, não ter condições e ser a única que ela consegue ofertar, a gente tem que basear na realidade. Existe o ideal, né? E existe o real. Então, a gente sempre tem que procurar casar as duas coisas, tá bom? Aí, nós temos aqui o que? Em particular, em relação... Alguém está com o microfone ligado, comendo, funcionando, alguma coisa que está atrapalhando aqui. Não sei quem é. Só eu que estou ouvindo? Pronto. Então, aí a gente tem, entre a extensamente hidrolisada com lactose e sem lactose, quando eu uso uma, quando eu uso outra. Gente, a única situação aonde eu não uso a fórmula com lactose, porque a gente sempre tem que dar preferência à fórmula com lactose. Por que, gente, que a gente dá preferência para a fórmula com lactose? Porque aquilo que eu já falei lá no começo da aula, a lactose, ela melhora a palatabilidade do leite, porque esses leites, essas fórmulas aqui, tem um gosto ruim. A gente brinca até que a criança, para ingerir isso aqui direto na boca e mamar e tudo, ela tem que estar com muita fome, a pobrezinha. A gente costuma fazer no internato lá do Júlio Miller uma degustação dessas fórmulas, né? Para os meninos entenderem o que a gente fala, porque a fórmula é muito ruim. Você vai lembrar dela assim, ad eterno. E a lactose, ela deixa esse gosto menos ruim. Então, a gente dá a preferência que tem por conta disso. A gente dá a preferência porque ela tem esse efeito, ela melhora a absorção do cálcio, a lactose, ela contribui com aquele efeito prebiótico, lembra? Porque ela aumenta as bifidobactérias, que ela aumenta porque ela serve de alimento para essas bifidobactérias, elas regulam a flora intestinal ali, diminuindo as bacterióides, os clostridiums, que geralmente vivem ali, então eles ajudam nesse processo imunológico. Então, se eu puder utilizar a fórmula com lactose, é a que eu vou utilizar. Mas existem situações que a gente não pode utilizar, né, essas fórmulas, que não é possível. Então, naquela criança que tem algum quadro de intolerância, ou seja, uma criança, por exemplo, que tem uma enteropatia, uma enterocolite, alguma coisa que seja... que lesou essa minha mucosa intestinal, ou seja, a criança que tem APLV de manifestação e que no APLV tem manifestação gastrointestinal, eu já sei que essa mucosa vai estar lesada. Então, nesta criança, eu vou evitar o uso da fórmula com lactose. Nas demais, gente, não. Então, aqui, ó, se eu pego aqui, ó, uma criança que as manifestações dela são urticária, angioedema, rinite alérgica, anafilaxia, tudo, eu posso usar uma fórmula com lactose. Se é uma criança que tem sintomas isolados de dermatite, ou é refluxo, você tá entendendo? Não tem sintomas gastrointestinais, então a minha mucosa tá íntegra, então não me impede de utilizar, tá? Então, o que eu falei para vocês em relação à fórmula de leite de soja, tá bom? A gente sempre vai pesar, claro que eu posso usar extensamente hidrolisada, mas aquela criança com sintomatologia bastante grave, a gente dá preferência para a fórmula de aminoácido, quer dizer que aquele trato gastrointestinal não vai ter o mínimo trabalho, porque está tudo quebradinho, então a gente vai dar preferência para de aminoácido. As fórmulas com proteína intacta, ou seja, não adianta você falar assim, eu estou usando um leite sem lactose. Tá sem lactose, mas tem proteína, gente, não pode utilizar para PLV, porque como a gente falou, lactose é açúcar, a única coisa que você está tirando é o açúcar. Açúcar não causa alergia. Então, você tem que tirar você tem que utilizar fórmulas onde não há proteína, tá bom? E quando você não tem lesão, como eu falei, né, da mucosa intestinal, você pode usar uma fórmula que tem lactose por todos esses motivos que eu falei. Tá bom? Então, aqui, ó, a única situação que eu vou restringir ao uso de lactose é quando eu tenho uma enteropatia que foi induzida pela APLV. Ou seja, qualquer manifestação gastrointestinal pelo APLV, usar a fórmula com lactose. Nas outras situações, eu preciso restringir a lactose? Não preciso restringir. Então, por todos aqueles fatores que eu falei, eu vou utilizar a lactose. Tá bom?
Em relação ao prognóstico, eu falei anteriormente, né, que a maior 80% dos pacientes, né, eles vão ter uma tolerância por volta dos 3, 4 anos de idade. Isso vai depender muito do quê? Vai depender muito se a IgE é mediada ou não, né? As não IgE mediadas, geralmente no primeiro ano resolvem. As que são mistas vão até mais ou menos 2, 3 anos de idade. E as que são IgE mediadas é que podem se arrastar até os 4 anos de idade para você ter uma resolução do quadro, tá? Mas é da infância, tá bom? Isso é um quadro comparativo de tudo isso que a gente falou hoje, contra a prevalência, né, a variação racial, idade, fator agressão, mecanismos, sintomas, morbidade. Então, eu deixei esse quadrinho para vocês aqui de comparativo, né, para vocês verem de tudo isso que a gente falou hoje na aula de hoje, tá bom? E para a gente fechar, né, o que a gente tem que firmar? Intolerância à lactose e alergia são reações adversas, tá? Alimentos, como eu falei no começo, porém, somente a alergia, ela envolve mecanismos imunológicos, tá? Eu não posso usar o termo, não existe termo alergia à lactose. Tanto leite materno como leite de vaca contém lactose, né? É o açúcar de todos os mamíferos, tá? O diagnóstico da intolerância e da alergia é clínico, tá? E alguns sintomas, o motivo de confusão é justamente porque alguns sintomas podem ser comuns às duas patologias, né? E exames complementares, gente, vamos deixar ele lá na casinha de exames complementares. São complementares, tá? Eles não são a base, eles são complementação. E a prova terapêutica, né? E pode ser o diagnóstico que a gente faz, né, no tratamento da intolerância à lactose. Então, essas máximas vocês têm que ter gravadas. Eu deixei para vocês, isso aqui eu falei no começo, né, qualquer alimento pode causar alergia, mas nem toda reação alimentar é causada por drogas. Aqui eu deixei uma gama de referência para vocês, o consenso de alergia alimentar, tá? Que a gente tem parte 1 e parte 2 aqui do consenso de alergia. Então, ele está bem interessante, ele foi revisado em 2018, quer dizer, está bem, né, para uma revisão grande dessa, né, para um consenso grande desse, ele está bem atual. Então, algumas bibliografias que vocês podem se aprofundar mais nessas duas entidades. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Vocês estão vivos não, aí? professora. Tá todo mundo vivo? Ninguém dormiu, desmaiou, babou, teve assim convulsão, internet, só a minha internet que falhou, né? A de vocês ficou todo mundo 100%, né? Ou não? Vamos ver. Não, ficou bom. Depois que você desligou lá, melhorou. Na verdade, eu não sei o que a gente nunca... E pior que é isso, né? Isso nunca aconteceu, realmente nunca aconteceu. Nem no pior negócio, mas tinha que dar tilt logo na aula de vocês. Mas, enfim, eu mandei o conteúdo, vocês revisem. Isso aí é para nortear o que vocês têm que estudar. Tem que pegar livro-texto, gente. Tem que pegar essas referências, esses consensos, tá? Porque é uma coisa que vocês vão ver bastante quando vocês estiverem na enfermaria de pediatria. Vira e mexe, vai ter criança onde vocês vão estar discutindo e elencando. Gente, é intolerância, é alergia, né? Então, aí para depois você abrir o leque de opções, né, para outras doenças, como fibrose cística, e aí vai. Então, você tem que entender bem essas duas entidades, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser algum esclarecimento, pode me mandar mensagem, tá? Que eu falo, ok, gente? A gente atrasou um pouco por toda dessa questão, né? Mas é que a aula normalmente é 1h30 mesmo, a gente passou um pouco por conta disso. Ok? Ok, professor, obrigado. Beleza, obrigado, professor. Então tá, Boa noite, professor. Bom final de semana.